Então, a gente viu com o Bruno na aula passada a questão da exploração das minas que estavam sendo encontradas na região centro-oeste, que é Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, nessa região, que foram encontrados, então, minas de ouro, que é o ouro, também o ouro de aluvião, diamante, um pouco depois de ter encontrado esses minas de ouro e aluvião, né? Então, a gente vai falar uma das partes mais importantes da questão do ciclo do ouro no Brasil, na colônia portuguesa, que é o controle da metrópole, sobre a exploração desses ouros e das pedras, né, preciosas. A coroa, ela no começo, ela tentou colocar alguns impedimentos, algumas limitações, só que no começo era muito fraco, nos primeiros, digamos, a primeira década do ciclo do ouro. Eles tentavam limitar o contrabando, obviamente, né, mas era, às vezes, muito sem sucesso, porque o contrabando acabava existindo dentro da colônia portuguesa. E, com o tempo, eles foram, então, aumentando os impostos, colocando taxas, colocando, enfim, o que a gente vai ver agora, né, que são as taxas da metrópole sobre a exploração. Então, como é que se procedeu dentro desse processo, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a criação das intendências de Minas, que é, digamos, um pouco da burocratização dessa exploração, desse controle, e, consequentemente, a instalação das casas de fundição. O que são as casas de fundição? Era onde era fundido, obviamente, o ouro, mas também era onde passava o controle do Estado português pelo ouro, né? Aqui nessa foto que a gente está vendo é um ouro já, digamos, taxado pela coroa, né? É o ouro que era legítimo, digamos assim, que podia ser comercializado tanto dentro quanto fora do Brasil para Portugal, né? A gente vê aqui ele já derretido, a gente vê o símbolozinho ali do escudo da casa de fundição. Aqui essa casa de fundição que a gente está vendo é Sabará, da região de Sabará. Ela tem um número do ano, né, de onde foi feita. Essa foi feita em 1809, então ela é bem posterior do começo do ciclo, ela é praticamente um século depois, né. A gente tem também um número tipo de série, digamos assim, e a quantidade daquele ouro. Esse ouro aqui, a gente vai ver depois, ele é um ouro quintado. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, essa limitação que eles colocavam era sobre o contrabando e o ouro não, com não esse selinho, sem esse selinho, e ouro em pó. Então, muitas vezes acontecia de ter a comercialização, mas era, digamos assim, legal. Pode passar, Bruno, que eu vou falar sobre cada imposto. Então, como eu falei antes, que era o do ouro quintado, é a questão do quinto. O quinto, então, ele era 20% de todo o ouro extraído do Brasil, que é diretamente para a coroa. Então, esse ouro, ele na casa de fundição, ele era fundido, já era retirado direto. Ele era fundido já com sem esse um quinto, né? Sem esses 20% do ouro. Aquele ouro ali já estava quintado. Então, ele é um ouro que já dá para comercializar e já tinha sido retirado 20% para dar direto para a coroa. Ela no começo, ela era muito mal fiscalizada, o quinto, né? E pelo meio do século XVIII, mais ou menos, ele foi não utilizado, mas foi implementado com a questão da finta, que é o sistema que se tentou substituir, e ele era não o mais, então, em relação ao ouro que era produzido, mas era uma taxa fixa implementada para cada explorador. Então, era em torno de 30 arrobas, ou 400 quilos, né, hoje, e era repassado para esses exploradores, que, obviamente, não ficavam muito felizes com essa questão, porque eles achavam um pouco injusto, já que, dependendo do ano, dependendo da escassez, não se tinha tanto ouro assim. Então, uma taxa fixa, ela prejudicava, né, os exploradores, obviamente, teve algumas ou várias insatisfações em relação a esse imposto.
Então, essa insatisfação dos exploradores acabou levando a coroa a aperfeiçoar o quinto e uma maior, digamos assim, um maior controle burocrático do quinto, né? Então, o quinto, ele, apesar da finta existir, ele continua sendo utilizado depois da finta. E a partir do século de 1774 começa, então, além do quinto, a captação. A captação ela foi utilizada só por 16 anos. Ela foi utilizada até o começo da Era Pombal, que a gente vai ver na próxima aula, que não vai dar para ver na sala, né? Porque a gente está com pouco tempo. Mas ela é implementada, então, por 16 anos. E, além do quinto, que era esses 20%, eles tinham que pagar de acordo com o número de escravos de quais esses exploradores eram proprietários. Então, essa captação não tinha só a ver com ouro, mas também com comércio amplo, digo, comércio de mercadorias em geral, só roupa, coisas que eram produzidas ali dentro da área das minas, né? E então era independente do ouro, era uma coisa mais ampla. E, obviamente, isso gerou insatisfações, porque dependendo se o explorador tinha um grande número de escravos, ele era altamente taxado, e se era uma pessoa por si só, digamos, autônoma, ela independente, ela era taxada da mesma forma, porque ela estava explorando, né? Então, ela tinha uma taxa diferente, não era tão alta quanto esses grandes donos de terra, proprietários de escravos, mas existia também para esses autônomos, né? A captação, então, ela termina com o Pombal, e a gente vê mais a fundo isso depois. E então, a mais famosa, que eu acho que, para mim, é a derrama, e isso tem a ver também com as rebeliões que vão acontecer, as satisfações populares que vão acontecer no final do século XVIII, e aí também a gente vai ver isso depois, na próxima aula, né, com a Conferência Mineira, que tem a ver com a derrama. Então, a derrama ela era mais um mecanismo fiscal, caso os impostos, tanto do quinto quanto da finta, não fossem alcançados, né? E aí ela era utilizada com não muita frequência, ok? Ela era apenas um aparato para caso isso acontecesse. Às vezes acumulava anos esse déficit do imposto, né? Se não chegava a um teto do que era que a coroa necessitava, o teto era um tanto, se chegava, não chegou a tanto, ficou um pouco abaixo. Eles empurravam para outro ano. Teve casos de derramas serem acumuladas por 10 anos, por exemplo. Então, esse déficit vai acumulando até um ponto que, ok, agora a gente vai usar esse mecanismo fiscal que é a derrama. A derrama, ela é um pouco controversa, porque tem alguns historiadores que dizem que ela pode ter sido violenta. Porque o que acontece? A derrama, no caso, era a retirada dos bens da população da região mineradora. Então, esses fiscais entravam nas casas e retiravam, enfim, utensílios, móveis das casas das pessoas dessa região mineradora, para tentar fechar com saldo positivo, né, digamos assim. Então, existem historiadores que falam que foi de uma forma muito violenta essa retirada, né, dos bens da população, e alguns dizem que não. Então, apesar de ter sido violenta ou não, ela ainda gerou insatisfação entre a população, porque, né, imagina tu tá em casa e vem uns caras e falam, não, me dá aí me dá teu sofá, tua TV, para pagar o que tu não tá devendo pra coroa, sendo que o ouro estava começando a ficar escasso já na época que a derrama começou a ser implementada. O ouro já não estava rendendo tanto, eles pediam mais do que era encontrado. Então, isso, de certa forma, mesmo que não seja violenta, uma forma agressiva, violenta, ela era ainda desumanizadora, assim, porque tu estava tirando onde não tinha, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Pode passar, Bruno. Então, a gente vai falar do começo das revoltas do ciclo do ouro. Aqui a gente não vai pegar todas, porque a gente focou da primeira parte do ciclo do ouro, que é entre 1700 e 1750, que é antes da Era Pombal, como a gente vai falar nas próximas aulas. Então, essas são as primeiras revoltas. Depois a gente vai ver a mineira e a dos alfaiates, que eu acho que é na próxima aula também.
Então, a Guerra dos Zimbábue, então, ela é acho que digamos que a primeira grande revolta do ciclo do ouro. A Guerra dos Zimbábue, ela deu sobre a questão dos bandeirantes reivindicarem para si mesmo a exploração, o monopólio da exploração das novas minas encontradas até então, né? E frente a essa grande massa de pessoas de Portugal que estavam vindo de Portugal para o Brasil, e das massas do Nordeste que estavam vindo do Nordeste para a região Centro-Oeste, né? A região das Minas Gerais. Então, os paulistas achavam que era injusto outras pessoas estarem vindo utilizar, né, ser utilizado do que eles mesmos tinham achado, a próprio suor e sangue, segundo eles, né, no ponto de vista deles. E então, eles indicavam um monopólio, né. Em linhas gerais, era a questão dos bandeirantes, de um lado, e os forasteiros, que eram, então, os portugueses e as pessoas de outras regiões do Brasil, e que eram chamados de forma negativa por esses bandeirantes de emboabas. Emboabas porque dizem, se tem também controvérsia sobre isso, né, sobre a questão do nome de emboabas, mas muito amplamente se aceita a ideia de que emboabas vem do tupi, se eu não me engano, tupi, e que emboabas quer dizer pés de penas, algo do gênero. Que era o caso, os portugueses, né, que eles tinham sapatos, enfim, e os bandeirantes, o pessoal da região do local, eles não usavam, andar de pé descalço, né, porque já estavam acostumados com a região, e, de certa forma, mais humildes, e esses forasteiros, então, tinham os pés de plumas, que é os emboabas. Eles vão tentar, então, entrar em confronto direto contra essas pessoas que estavam entrando na região, e os bandeirantes foram liderados pelo Manuel de Borba Gato, e os forasteiros, ou emboabas, pelo Manuel Nunes Viana. Tu pode passar rapidinho, depois a gente volta. Esse é uma estátua do Borba Gato em São Paulo, então o Borba Gato também tem uma grande influência que a gente estava falando na última aula, né, na imagem tipificada do bandeirante como herói, enfim, o Borba Gato, ele faz parte bem importante desse mito, né, do bandeirante heróico, enfim. Então, tem uma baita de uma estátua lá, essa estátua nos últimos anos, estava sendo um pouco, digamos assim, achincalhada, teve gente jogando tinta nele, teve época que a polícia teve que ficar fazendo escolta dessa estátua, né, muito pela questão do racismo implícito, né, nos bandeirantes, enfim. Então, só para título de curiosidade mesmo. Pode voltar, Bruno, para o anterior. A coroa não vai apoiar o lado dos bandeirantes nessa questão. E no último conflito dado na Guerra dos Emboabas, eles acabam cercando os emboabas e matando bastante, né, bastante deles. Então, os emboabas, os forasteiros, acabam ganhando, e muito apoiado pela coroa e também pelo governador do Rio de Janeiro na época. Pode passar, Bruno. A revolta de Vila Rica, ela pode ser conhecida como a revolta de Filipe dos Santos, porque Filipe dos Santos era o líder, né, da revolta de Vila Rica. Vila Rica, não sei se vocês lembram, o Bruno falou na última aula, Vila Rica então, hoje, Ouro Preto, né, era chamado de Vila Rica na época, e ela acontece em 1720 e dura em torno de, creio que, um mês. Ela, então, como eu falei, liderada pelo Filipe dos Santos, que era um fazendeiro e tropeiro, e ele era um grande dono de Minas, né, e ele estava insatisfeito com essa questão do autocontrole que a gente falou ali nos slides sobre os impostos, enfim, estava insatisfeito com essa relação do controle do ouro do comércio. Porque se você para pensar, a ilegalidade, o contrabando era muito benéfico para esses grandes tropeiros e grandes exploradores, porque eles ganhavam muito com isso. Imagina, se todo o ouro que tu pega, tu tem que dar 20% para a coroa, tu ia acabar perdendo muito ouro nessa jogada. Então, eles preferiam que o mínimo de controle possível, o máximo de contrabando possível. Então, essa guerra contra as casas de fundição, que nessa época estavam sendo implementadas, elas estavam sendo implementadas em praticamente todas as regiões e em grandes números, porque essas casas, elas eram necessárias,
e eles eram, digamos assim, os olhos da coroa no território do Brasil, então era necessário essas casas de fundição para né, para existir. Então, a proibição da venda do ouro em pó e essas coisas que a gente falou nos últimos slides ali, ela tem muito a ver com essa revolta de Vila Rica. E a então reivindicação dessas pessoas que se uniram com Felipe dos Santos, que era o fim das casas de fundição e o diminuir ou praticamente inutilizar essas medidas restritivas do contrabando, né? A revolta, obviamente, ela foi sufocada e ela não foi nem um pouco apoiada pela coroa. E o Felipe dos Santos, apesar, teve até então, antes do fim, né, desse processo, eles tentaram meio que jogar com esses revoltosos, né? Eles fingiram o conde de... Ai, esqueci o nome dele. O conde local, ele falou que ia dar o que eles queriam. Ele mentiu, fez um jogo ali para tentar apaziguar e trazer eles para perto. Só que fazendo isso, porque eles aceitaram, eles acharam que o conde estava aceitando as reivindicações, eles foram cercados, botaram fogo na vila e executaram eles, né? Executaram o Felipe dos Santos. O Felipe dos Santos foi executado em praça pública, até, se não me engano, ele foi enforcado, esquartejado. Se eu não me engano, isso é um pouco parecido com a questão da Confidência Mineira que vai vir depois, mas ele teve um julgamento em praça pública, digamos assim. Uma das consequências dessa revolta, né, foi a criação da Capitania de Minas Gerais, que até então ela não era independente, né, ela era dependente da Capitania de São Paulo, né, de São Paulo, e a criação dessa capitania, ela deu ainda maior controle para os escoamentos dos minérios, então foi o contrário, né, saiu pela culatra o tiro, porque eles queriam menor controle e com essa revolta, na verdade, aumentou ainda mais o controle da coroa sobre o escoamento dos minérios na região de Minas Gerais. Pode passar, Bruno. Aí eu botei uma fotinho aqui do Antônio Parreiras. Essa imagem é nova, né? Ela é de 1950, mais ou menos. Eu não botei a data, esqueci de botar. Mas é mais ou menos essa época. E ela mostra, então, o julgamento do Felipe dos Santos no meio, né, do povo ali. O conde de... Ai, eu até escrevi o nome dele. Deixa eu só achar aqui. A conde de... alguma coisa com A. Depois eu trago para vocês. Eu escrevi, mas eu não lembro de botei. Mas ela... É o conde, né, que eu tava falando ali, ele tá sentadinho no canto ali, olhando pro Felipe, e é mais ou menos isso, eu acho. Pode passar, Bruno. Acho que é essa tua parte.